Glória a Jesus. Irmãos, abram em 1 de Coríntios, capítulo 13. Na terça-feira, ali na Vila Santa Rita, irmãos, foi falado sobre o novo mandamento de Jesus. Foi falado ali que a teologia, as religiões judaico-cristãs, elas afirmam que a palavra pregada pelo Senhor Jesus Cristo é uma continuação da lei e que, na verdade, o Senhor Jesus prega a mesma lei de uma forma diferente. Nós mostramos ali que, apesar de muitas das coisas da lei fazerem parte da pregação do novo mandamento de Cristo, que, na verdade, a palavra de Jesus, o Evangelho, é o próprio amor, a caridade. Quando o Senhor Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós." O Senhor Jesus Cristo, ele traz um entendimento profundo desse mandamento em toda a palavra, em toda a sua caminhada. Então, como que eu amo igual a Jesus? Como que eu cumpro esse mandamento? Amar como Jesus amou. Para eu amar como alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Eu preciso ter intimidade com esse alguém. Nós já falamos isso outras vezes e é uma verdade. A gente observa isso nos casais, isso é muito comum. Os casais terem uma afinidade tão grande, uma aliança e uma parceria, uma amizade, um respeito. Quando é muito grande e muito verdadeiro e sincero, vocês observam que o casal ele parece irmão. Vocês ficam tão parecidos, vocês parecem que são irmãos. Parece que vocês até fisicamente ficaram parecidos. Isso é uma verdade. Uma verdade. Então, andar com Jesus, ouvir o Senhor Jesus falar, estar presente com Jesus Cristo, vai nos tornar, não tem como não ser assim. Você vai ficar parecido com Jesus. Você vai ser igual Jesus andando com Ele. Vai ter a mesma forma de falar, de agir. E é diferente, né, irmãos? Eu já vi que... Eu nunca li, né? Eu nunca li nenhum livro que fala sobre isso, mas eu sei, porque já teve irmão que passou aqui no nosso meio, que diz que leu um livro de um desses pastores da grana aí, e o livro dele, ele ensina, né, que os discípulos dele falam igual a ele. E ele tem um jeito de falar, e os discípulos falam igual. Todo pastor daquela igreja tem o mesmo sotaque, ele pode nem ter nascido na região do pastor lá, mas ele puxa o R igual, ele fala igual, ele muda a voz. Vocês já repararam isso? Então, não é isso, né, irmãos? Não é isso que a gente está querendo ensinar para os irmãos. Sem dúvida não é isso. Mas a nossa atitude, né, a forma de pensar, a forma de agir, a sensibilidade. Quando você tem intimidade com a palavra, quando você tem intimidade com o Evangelho, você entende, você compreende a palavra e você acaba se tornando como Cristo. E o Senhor Jesus, irmãos, ele vive, né, até o irmão ministrou aqui no louvor, que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse lá em João 14, "Eu voltarei para vós, nós viremos a vós e faremos em vós morada." É Jesus dizendo que ele e o Pai e o Espírito Santo estaria conosco. A palavra também nos ensina que nós vemos o próprio Deus na face dos irmãos. Que nós vemos Cristo quando vemos os nossos irmãos, o corpo de Cristo. Então só por aí já fica fácil a gente entender da importância de andarmos juntos. Hoje existe uma pregação muito forte na internet. Existe hoje um grupo muito grande de pessoas. Quando eu falo um grupo, né, dá a impressão que é uma seita, alguma coisa assim, mas não, né? São muitas, né? Existem muitos líderes de internet orientando as pessoas a não estarem em um templo, em um salão, em um prédio, em um lugar, porque isso não é igreja. Que Jesus nunca mandou fazer isso. Isso é um engano muito grande. É um engano muito grande, porque claramente é possível observar no Evangelho que a mensagem do Evangelho nos ensina a andarmos juntos. A palavra, isso foi lido também, né? Se não me engano, no capítulo 13 de João. Se não foi no 13, foi no 15, mas acho que foi no 13, que fala que o mundo conhecerá que nós somos de Deus porque amamos uns aos outros. Então, como que eu amo meu irmão se nem conheço meu irmão, se nem tenho irmãos? Não existe isso, né? Então, existe esse termo desigrejado, que também não é bíblico, né? Não existe isso na Bíblia. Mas é fácil de entender, é alguém sem igreja, é um cristão sem igreja. Isso não existe. E do contrário, isso é muito verdadeiro. Então, um cristão que tem igreja, que congrega,
que comunica um com o outro, que ama como Jesus amou, que lava os pés como o Senhor Jesus mandou lavar os pés. Então, quem não ouviu a pregação de terça, ouça, lá da Vila Santa Rita. Glória a Jesus. E hoje, irmãos, vamos ler aqui, já que a gente fala de amor, o capítulo 13 de 1 de Coríntios. Foi só citado na terça-feira. E a gente sempre repete, né, que o amor de Jesus, ou a caridade de Deus, ela não é sentimento. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele descreve com alguns detalhes, né? É claro que é impossível você descrever a caridade de Deus com palavras. Mas aqui ele consegue trazer bastante forma para a gente pensar, né? E meditar na caridade de Deus. A primeira parte aqui do texto, vamos ver aqui, irmãos. Verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Então, se eu fosse um poliglota e falasse todas as línguas dos homens, alguém sabe aqui quantas línguas existem no mundo? Eu não sei. Eu poderia ter pesquisado, né? Não sei. Mas são centenas ou milhares de línguas. É algo incrível se alguém conseguisse falar todas as línguas. E aí ele usa de uma hipérbole, né? De um exagero. E a língua dos anjos. Aí depois veio aí um vento de doutrina chamado língua dos anjos, que não existe também, que as pessoas falam que existe por causa desse texto, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Então ele está dizendo o quê? Algo espetacular, de incrível, mas eu falando a língua de todos os homens e dos anjos, e eu não amasse, não tivesse o amor de Cristo, o amor de Deus, a caridade, o que acontece? Eu nada seria, né? Seria como o metal que soa, ou o sino, é só barulho. Só barulho. Você bate lá um sino, você bate num ferro, faz um barulho. Pode ser a língua de alguma nação do mundo, pode ser até a língua do anjo. É um barulho só. É só um som sem sentido, sem valor. Ainda que eu tivesse, o verso 2, o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Porque a pregação do evangelho fala de ter fé que move os montes. Não quer dizer que ter fé é errado. Não quer dizer que se um dia Deus usar você em línguas é errado. Não é isso. Mas está dizendo que tudo isso sem amor, sem caridade, não faz sentido. Então aqui ele fala da fé, no início aqui do verso 2, o início do verso 2 fala de profecia, né? E profecia não é adivinhar o futuro, né? O profundo e o... Como é que é? O profundo do coração, né? Adivinhar as coisas ocultas da vida de alguém. Adivinhar o RG do irmão Jefferson. Eu não sei se é o RG, irmão. Adivinhar o número que vai cair na Mega Sena. Adivinhar que amanhã vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não é isso. Ele fala de profecia, e quando ele fala de profecia, do que ele fala na sequência? Se eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o... Então ele está falando da profecia que é a profecia de pregar. Tem pessoas que têm o dom de pregar. Tem pessoas que têm um dom para estar à frente do povo. Tem uma eloquência, consegue chamar e prender a atenção das pessoas. São ótimos pregadores. Não quer dizer que ele tenha caridade. Não quer dizer. Porque ele diz, se não tivesse amor, nada seria. Mas na sequência ele fala, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, veja só, como que o amor é importante, como que a caridade é importante. Verso 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Muitos irmãos que amavam foram queimados vivos. Muitos irmãos que falaram em línguas foram perseguidos e mortos pelo evangelho. Foram. Muitos irmãos que tinham o dom da profecia tinham caridade. O problema é ter uma coisa e não ter a outra. Tem que ter caridade, tem que ter o amor. Verso 4. O amor, aí agora ele vem dando características dessa caridade, desse amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão.
havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então aqui ele está dizendo, né, ele dá as características, atributos do amor, da caridade de Deus, e diz que as coisas dessa vida, o conhecimento humano, os dons de Deus, porque são muitos dons de Deus aqui, né? Ele fala de dons, coisas espirituais. Tudo vai passar, mas a caridade não vai passar. A caridade vai permanecer para sempre. Tudo desaparecerá. Glória a Jesus. Mas verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando de Jesus, irmãos. Ele está falando de Jesus. Então ele começa dizendo o quê? Ele usa a figura de um menino. E isso é uma verdade. Hoje eu estava meditando, irmãos. Estava meditando nos assuntos profundos da vida, né? Estava pensando nisso. E eu comecei a observar que eu estou velho já. Porque eu já comecei a ver coisas que eu ouvia quando eu era menino e não entendia. Então, coisas que você ouve falar dos idosos, dos mais velhos, e você pensa, isso é bobagem. E aí passa o tempo, você começa a enxergar e ver que tudo aquilo era verdade. É estranho isso. As coisas vêm à tona. E as coisas que os idosos falavam, os mais velhos falavam pra gente quando a gente era criança, a gente começa a entender. A gente começa a valorizar, por exemplo, o esforço dos seus pais. Você começa a entender que aquilo que você está vivendo no momento, os seus pais viveram lá atrás e você nem se deu conta. O trabalho, o esforço, a angústia, as dificuldades que eles viveram para poder te dar uma vida tranquila, e você nem percebeu. Passou e você nem viu. Então, ele usa uma figura de um menino. O menino, ele não entende nada no início. Ele vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, mas uma hora você chega a ser homem, adulto. As coisas começam a acontecer, você começa a entender e as coisas fazem sentido, você enxerga a vida como ela é, você vê como a vida é difícil, e aí você amadurece, e aí você encara de frente aquilo, e você luta e vence. Assim é no Evangelho. Toda pessoa que começa a conhecer Jesus, o próprio Senhor Jesus fala, né? Se alguém não se fizer como um menino, ou se alguém escandalizar um destes pequeninos, muitas pessoas entendem que Jesus Cristo está falando do quê? Que as crianças têm o céu garantido. Que toda criança, todo bebê, todo menino e menina já estão com o céu garantido. E, na verdade, o Senhor Jesus está falando em figuras. Porque todo o cristão que é nascido de Deus, ele se faz como um menino. Na pureza, no amor, na simplicidade, na falta de malícia. E os irmãos entendem? Então, a mensagem do Evangelho, esse tipo de mensagem que eu estou falando agora, muitas pessoas torcem o nariz para isso. Falam, não, o Senhor Jesus está falando que as crianças estão com o céu garantido. Você está distorcendo o que está escrito. E não é. Por que eu entendo dessa forma? Porque eu tenho intimidade com o Evangelho. Então, você amadurece na fé, a palavra começa a fazer sentido cada vez mais. Você vai entendendo coisas profundas do Evangelho que antes você não entendia. Então, quando nós éramos meninos na fé, falávamos como? O que é falar e fazer como menino? Ó, sentia como menino, pensava como menino. O que é isso? Eu não sabia sofrer, eu não tinha fé, eu não sabia esperar, eu não sabia suportar. Eu muitas vezes me portei com indecência, muitas vezes eu busquei os meus interesses, muitas vezes eu tive inveja, muitas vezes eu fui soberbo. E ele diz que o amor não tem nada disso. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita. Então, essas atitudes do velho homem são coisas de menino para o cristão. São coisas que mostram que o cristão ainda tem que amadurecer. Ele está dizendo o quê? Que ele tem que deixar de ser menino, começar a amadurecer e deixar as coisas de menino. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, meninos na fé são cristãos que ainda não amam de forma perfeita. Então ele fala de Jesus, olha, verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou
Eu sou conhecido de Deus, mas como que eu conheço Deus? Conheço Deus pela palavra, eu conheço Deus olhando para os irmãos, eu conheço Deus olhando para o evangelho. É assim que eu conheço Jesus. Mas eu vou conhecer ele face a face. Mas eu sou conhecido dele, ele me conhece perfeitamente. Então, nós estamos, irmãos, buscando cada vez mais ser aperfeiçoados no amor. E a palavra nos ensina como alcançar esse amor, né? Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Então, esse texto do capítulo 13 aqui, ele vem num contexto de uma igreja doente, com problemas, que buscava dons por causa da meninice que tinha neles. Eles eram meninos na fé. Eram soberbos, eram vaidosos, eles queriam aparecer. Como acontece hoje em muito lugar. Todo mundo queria falar em língua, o culto era uma algazarra, uma bagunça, uma gritaria, todo mundo queria falar. Ele falou, chega um visitante aí e acha que está todo mundo bêbado, que está todo mundo doido. Para com isso. Olha quantas línguas eu falo, e nem por isso eu faço isso que vocês estão fazendo. Então o apóstolo Paulo aproveitou esse momento e disse para eles, olha, busque os melhores dons. Busca algo que verdadeiramente faz a diferença. E realmente, irmãos, a caridade, o amor, é o que faz toda a diferença. E esse amor, essa caridade, é uma vivência, é uma vida em Cristo. Porque a criança, ela aprende com a vida, não é? Então, quando você era menino, você não tinha experiência de vida, você não tinha vivido muitas coisas. Então, a mente da criança, ela vai recebendo informação de todos os lados, ela não sabe identificar o que é certo e o que é errado, ela vai testando, né? De vez em quando o Lucas ele usa umas palavras diferentes. Ele bota no meio da frase uma palavra que ele ouviu, totalmente fora de contexto. Né? Acho engraçado isso, mas o que ele está fazendo? Ele está tentando se enquadrar. Ele está tentando mostrar que ele aprendeu, ele vai falando, ele vai tentando usar o conhecimento que ele está tendo. E nessa ele erra, ele acerta, ele erra, ele acerta. A gente acha bonitinho, né? Vivendo o evangelho, irmãos, nós vamos, muitas vezes, por exemplo, se eu pegar as minhas primeiras pregações, provavelmente eu não vou concordar com tudo. Não preciso nem falar de pregação na igreja, se eu pegar coisas que eu tentava defender no início da fé. Eu lembro que em algumas vezes, né, por causa daquela ansiedade de levar a palavra para as pessoas que eu amo, eu acreditava que eu estava ali afiado na palavra, né? Quando na verdade eu só estava lendo muito, mas entender mesmo, a gente ainda tem muito que não entendo tudo, claro que não, né, mas tenho muito para aprender. Mas muitas vezes eu bati cabeça ali, insistia e muitas vezes pelo caminho errado, não entendendo exatamente o contexto e a mensagem principal ali daquele texto que eu estava tentando enfiar a goela abaixo na pessoa. E aí, quando a gente faz isso, em vez da gente atrair as pessoas para Cristo, a gente muitas vezes afasta. A pessoa endurece o coração. Então, você não está preparado para ensinar ainda. Você ainda é menino, né? Você precisa aprender primeiro, para depois querer ensinar. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Romanos. Volta aí, Romanos 10. Vamos ler a partir do verso 4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele. Que incrível, né, irmãos? O fim da lei é quem está em Cristo, a lei acabou. Fim. Já se cumpriu em Cristo. O fim da lei é Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3 que a lei é o ministério da morte. Quando o Senhor Jesus morre, o Senhor Jesus, a palavra também chama ele de Cordeiro de Deus. O Cordeiro que teve o seu sangue derramado para a justificação. Porque a lei dizia isso. A lei dizia que para uma pessoa receber perdão, o primogênito, o primeiro filho, teria que ser entregue como oferta em sacrifício para a justificação. O Senhor Jesus, ele foi o filho de Deus, o primeiro, né, o unigênito, o único filho gerado de Deus. Depois a palavra diz que ele foi o primeiro, mas depois nós fomos... Ele foi o unigênito, depois ele foi o primogênito, né? Entre muitos irmãos. Mas o único gerado foi Jesus, porque o Espírito Santo gerou ele dentro do ventre de Maria. Então, no momento que ele morre por nós, porque ele morreu por nós, ele foi entregue por Deus como sacrifício para nos dar a vida, ali se encerra a lei, porque uma vez que a pessoa morreu, não tem mais como a lei agir naquela pessoa. É claro que, espiritualmente falando, nós sabemos que ali não termina. Então, por que o Senhor Jesus foi até a mansão dos mortos, as partes baixas da terra, e pregou aos espíritos em prisão? Porque depois que as pessoas morriam, elas iam para o Hades. Então o Senhor Jesus foi lá. Mas, glória a Jesus. A palavra, irmãos, nos mostra que, através, inclusive, desse texto, que é necessário ouvir a palavra, crer na palavra, ter um encontro com Jesus.
para sermos salvos. E esse capítulo 10 aqui, de Romanos, ele fala justamente disso. Eu falei verso 4, né? Vamos ler aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Então acabou. Acabou a lei para aqueles que estão em Cristo. Verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Quem vive praticando a lei vai viver segundo a lei. É isso que ele está dizendo. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas ao teu coração, quem subirá ao céu, ou isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Então, ele está dizendo o quê? Moisés ensinou que os homens que cumprirem a lei vão viver pelo cumprimento da lei. E a fé, o que ela diz? Ela não ensina isso. Quem é que vai trazer Jesus do alto? Ou quem é que vai ressuscitar Jesus dentre os mortos? Mas o que a palavra diz? Verso 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então os irmãos percebem que em Cristo existe algo que acontece dentro de nós. Na boca, no coração, na atitude, no conhecimento. Está tudo ligado ao conhecimento. E ele vai mais profundamente agora falar do conhecimento, né? Primeiro ele vai falar aqui que não tem acepção, ou seja, não é só um povo, A ou B, não é só o povo de Israel. Verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem as alegre novas de boas coisas. Então ele está dizendo do que aqui? Está falando do evangelho. Como que alguém pode crer em Jesus e ser transformado por Jesus se alguém não for lá pregar para ele? Se essa pessoa não conhecer Jesus, como que ela vai ser salva? Não tem como. Então ele faz aqui uma cascata de condições. Como pregarão se não forem enviados? Então a pessoa tem que ser enviada para que ela pregue. E aí, ela pregando, alguém vai ouvir. E se a pessoa ouvir, ela vai crer. E é só assim que a pessoa é salva, crendo. Então existe um trabalhar do Espírito na vida da igreja. Então a igreja, ela é usada por Deus para levar vida para o mundo todo. E isso, irmãos, com que promessa? Qual que é a promessa da sua vida? Para a minha vida, para a vida de todo cristão? A gente não recebe aqui, irmãos. É claro que se você for espiritual, você vai ficar bem satisfeito. Você vai ter prazer nas coisas de Deus, porque é prazeroso. Mas com os olhos da nossa carne, a nossa carne reprova. A sua carne não aceita. Eu já observei isso em mim, e já observei em alguns irmãos também, que em algum momento a pessoa está cansada. Muitas vezes ela está até meio deprimida. Por quê? Porque no entendimento dela, está fazendo o que ela entendeu e ela creu. Mas a carne dela está sentindo falta das coisas que ela viveu fazendo a vida inteira. Então a pessoa muitas vezes ela sente um cansaço, às vezes uma tristeza até de viver. Por quê? Porque ela vivia uma vida curtindo a vida, aproveitando as coisas do mundo. E de repente, ela entendeu a mortificação, ela quer a mortificação na razão. Mas o corpo dela, a carne dela é uma luta muito grande. Então, enquanto a gente não entende isso, irmãos, tem irmão que vive triste. Não sabe tudo suportar, não sabe tudo esperar. Por quê? Porque estava acostumado a resolver as coisas e dar um jeito de ser feliz nesse mundo. Quando que muitas vezes no evangelho você vai ser feliz na razão, muitas vezes. E você não vai sair da sua base de fé, você não vai se corromper, você não vai dar o seu jeitinho para ser feliz. Não, você vai fazer o que é certo. Não se importar com indecência, tudo esperar, tudo crer, não se irar. E tudo aquilo que nós lemos lá em 1 de Coríntios, capítulo 13. E ele continua, verso 16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa? Então não serão todos que irão crer. O Senhor Jesus disse isso. Vocês vão pregar, e por isso vocês vão ser odiados. Porque vocês falam do meu nome, e vocês serão benditos por causa disso. E aí ele diz aqui: Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra
de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu vou encerrar a parte de Romanos 10 aqui, para não ficar muito tempo nesse texto. Vamos para Filipenses 1. Então, pulando aqui a introdução da carta, né, no capítulo 1, verso 9, irmãos, vamos seguir aqui. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo... O que cresce, irmãos? O amor. Mas como ele cresce? Como que o amor cresce, irmãos? Que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo o conhecimento. Então, o mandamento de Jesus é o amor. E eu aumento esse amor com ciência e conhecimento. Do quê, irmãos? Do Evangelho. Do Evangelho. Não é matemática, filosofia, história. Não é isso, né? Verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia maduros. Eu era menino, mas eu deixei de ser menino. É isso que ele está dizendo. Que vocês cresçam e deixem de ser meninos. Verso 11. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nós falamos em Romanos 10, né? Como que alguém vai ouvir e crer e ser salvo se ninguém pregar? Então, o cristão, ele tem esse papel de deixar de ser menino, de crescer, de ser cheio do conhecimento, e automaticamente Deus vai te usar. Então você se capacita, você se enche, você se fortalece do Espírito, e Deus vai te usar. Vai te usar. Glória a Jesus. Aí vamos para o verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, você vê um cristão que leva o nome de Jesus, que trabalha pelo nome de Jesus, em prisões, em cadeias, em perseguições. E aonde ele passa, ele deixa o perfume de Cristo lá. E ele vai manifestando, ele foi pregando para as autoridades, para os guardas. Os irmãos conhecem a história de Paulo, né? Então, as pessoas vão ouvindo ali. Uma das vezes ali com Paulo e Silas, né? Então, eles foram açoitados, estavam presos no tronco, na prisão, com vários malfeitores. E o que eles estavam fazendo? Choramingando? Eles estavam murmurando? Não estavam, né? Eles estavam cantando louvores num lugar sujo, fedido, úmido, com inseto, com barata, com rato, sendo considerados malfeitores. E ali as cadeias se abriram, né? Houve um terremoto, eles foram libertos ali e não fugiram e não causaram prejuízo, mas pelo contrário, né? Ali foi manifesto o poder de Deus. Então o que ele está dizendo? A nossa vida foi testemunho para que outros irmãos tenham confiança para pregar, que eles não vivam com medo. Então até quando você sofre, e você sofre de cabeça erguida, quando você sofre e padece justamente, sem se corromper, sem se perder, ajuda aqueles irmãos que estão bem, muitas vezes. Você olha para o seu irmão e fala assim, meu Deus, esse irmão venceu, passou por tudo isso, continua aí firme, e na verdade você só cresce, né? Quando passa pelo sofrimento. Então é o amor de Deus sendo forjado em você. Verso 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa? Então isso infelizmente existe. Glória a Jesus. Verso 16, uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas. Então ele estava preso lá, alguém queria pregar no lugar dele, de alguma forma, com alguma disputa, com alguma forma de comparação, porque infelizmente tem muito disso. Né? Um quer ser melhor que o outro, um quer pregar mais que o outro, quer ser mais notado do que o outro. E acontece muito disso. Verso 18, mas o que me importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei? Por quê, irmão? Porque ainda que alguém esteja ouvindo falar de Cristo através da boca de alguém cheio de contenda, cheio de peleja, de dissensão, cheio de inveja, essa pessoa que está ouvindo, ela pode ser uma pessoa sincera. E ela está ouvindo a palavra da verdade. E ela vai, né, porque a palavra tem poder. Glória a Jesus. Não é o homem que tem poder, né, mas é o poder de Deus em nós. Né? Glória a Jesus. Verso 19. Pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela
morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo. Olha só, então não tem igreja, né? Você vê que o pessoal, esse negócio de igreja aí, não existe isso aí. De ter um salão, de criar ali um encontro todo domingo, todo sábado. Isso aí Jesus não mandou fazer isso, né? Mas é engraçado que o apóstolo Paulo vivia na expectativa de poder encontrar os irmãos. Vivia na expectativa de poder estar junto, de comunicar as aflições, de dar testemunho de fé, das coisas que ele viu, das coisas que Deus operou na vida dele. Como que ele fazia isso? No Facebook? No Instagram? Mas irmão dele, mas nessa época não tinha, né? Se tivesse, não ia ter igreja, é isso? Irmãos, claro que não, né? Claro que não é isso. Então, a palavra nos mostra, naturalmente, lendo, que os irmãos andavam juntos. O apóstolo Paulo não mandou essa carta aqui, verso 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Agora imagina hoje, imagina que aqui em Itapevi não tivesse assembleia, comunidade Unidos por Cristo, não tivesse igreja nenhuma aqui. As pessoas estivessem cada uma na sua casa, sendo igreja. Aí o apóstolo Paulo quer mandar uma carta para a igreja de Itapevi, para uma igreja de Itapevi. Como que ele ia fazer isso, irmãos? Como? Imagina nessa época, né? Tô pensando nessa época. Imagina como. Se ninguém conversa com ninguém, se ninguém anda junto com ninguém, se não existe comunhão, se não existe partir do pão. Agora, do contrário, quando existe igreja, quando nós nos vemos, quando nós nos comunicamos, quando nós enxergamos o nosso irmão, vemos os defeitos dele, os erros dele, e vemos as virtudes dele, aprendemos com ele, e cuidamos e zelamos uns dos outros, e manifestamos o amor de Deus. Isso prova, e quando eu tenho prazer nisso, não é só eu fazer, mas isso para mim é prazeroso. Eu gosto de estar aqui, é bom estar aqui. É bom me encontrar com os irmãos, ver o irmão Luiz não apareceu, eu fiquei angustiado aqui. O que aconteceu com o irmão? Porque eu saí ali e falei, eu vou ver ele com o guarda-chuva chegando. Não vi. Fiquei preocupado, será que ele está doente? Será que ele está passando mal? Será que o Silvio pegou ele lá e levou ele para Santa Rita? Né? Fiquei pensando. Aí o irmão veio e já me encheu de alegria. Né? Alguma coisa aconteceu, ele atrasou, mas está aqui, feliz da vida. Então, é uma coisa simples, né? Pequena, mas é uma verdade. É uma verdade. Então, a comunhão da igreja, o aprendizado, a vivência entre os irmãos, é necessário, irmão. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui uma parte. Verso 1 do capítulo 2, para finalizarmos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. É isso que ele está falando? Pelo amor de Deus, né, irmãos? Como que alguém lê um texto desse e fala que não existe igreja, irmãos? Que não existe ajuntamento de irmãos? Isso é uma loucura. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si, os outros que você não anda junto, os outros que você não se comunica, né? Considera as pessoas que você nem viu, né? E nem sabe quem é, como superior a você. É possível isso? Essa pregação não faria sentido. Verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, o que, irmãos? O mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Irmãos, ser como um de nós é não ter reputação, irmãos. Deus, criador de todas as coisas, se fez como uma de suas criaturas. Imagina só a reputação dele. Ele se fez como sem reputação. O homem pecador, afundado no pecado, ele morreu por nós. Como homem, ele se entregou como malfeitor. As pessoas trataram ele como um malfeitor, como um herege, como um maldito. Ele foi maldito por nós. Porque quando ele foi pendurado no madeiro, segundo a lei, ele era maldito. Não é? Mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Jesus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão e nem trabalhado em vão. Glória a Jesus. Então, os irmãos percebem que ele aqui, ele começa falando, né, onde a gente começou ali a leitura, dos irmãos crescerem no amor através do conhecimento, da ciência da palavra, e ele vai levando os irmãos a entender que acontece sofrimento, perseguição, dificuldades, mas os irmãos estão ali, ó. Através do meu sofrimento, muitos irmãos foram aperfeiçoados. Os irmãos pregam mais ousadamente. E mesmo assim, alguns se aproveitam das minhas prisões e querem tomar meu lugar, como se isso trouxesse aflição para mim, mas não traz, não. Porque o que importa é que Jesus está sendo manifesto, né? Então os irmãos percebem que ele está dando um recado ali. Alguma coisa acontecia ali na igreja, né? Estava acontecendo ali. E ele leva os irmãos a olharem para Jesus. Olha, é o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo. O sentimento de Jesus qual que é, irmãos? A caridade de Deus. De viver não para si, mas viver para a igreja. Viver pelos irmãos. Amém, irmãos? Então o mandamento de Jesus é esse, irmãos. O amor, a caridade. E isso tem que ser aperfeiçoado em nós. Glória a Jesus.